primeiro, o planejamento do posicionamento, a execução adequada e essa coisa do posicionamento unificado, meio digital e meio físico. É muito interessante esses apontamentos, principalmente porque isso vai direto ao encontro da questão do que se fala hoje sobre gerar conexões, sobre gerar uma comunidade. É muito legal você falar sobre isso, sobre defender a sua marca num blog, porque o que se fala hoje, que inclusive a gente ouve falar sobre o retail media, é justamente para gerar isso, né? Para gerar conexão, para o seu cliente se sentir conectado com a marca. A gente vê hoje várias experiências de collabs, por exemplo, de conectar clientes de uma marca com clientes de outra marca para conseguir gerar esse engajamento. E em um mundo em que a maior plataforma de busca hoje é o TikTok, não é mais o Google, para uma grande parte de um público jovem, a gente vê que as conexões e esse tipo de visão faz toda a diferença no negócio, né, Maurício? Sem dúvida, que de novo, complementando, né, eles falaram super bem disso. Eu crio uma expectativa, eu preciso ter essa expectativa realizada dentro do ponto de venda, né? Ele tem que me contar a história que eu tenho ouvido em diversos canais. A gente não pode esquecer que o consumidor é super multitela, né? Ele está uma hora no celular, uma hora nas mídias sociais, uma hora ele está no computador, e a ideia da gente ter isso caminhando em conjunto é fundamental. É uma coisa que era muito mais fácil fazer no passado, né? Quando você tinha mídia de massa, você sabia que estava jogando metade do dinheiro fora, não sabia qual metade. Agora a gente tem a possibilidade de não jogar esse dinheiro fora, né? De escolher perfeitamente o segmento que a gente quer atender por conta, de novo, das tecnologias de comunicação. E a história vai chegar deve chegar, pelo menos, né, de maneira mais coesa para os consumidores, independente do canal que ele estiver acessando. Acho que esse é um ponto bastante importante. E eu reforço, os americanos fazem isso muito bem. O que você vê no site, você encontra na loja, o que você vê nas mídias sociais, você encontra na loja. E talvez seja realmente essa questão do planejamento, né? De você colocar isso no ar, determinar como cada elemento do preço, da apresentação, do atendimento, do famoso marketing mix, né, vão entregar daquilo lá. Não dá para escapar. É assim, segmentação, posicionamento e marketing mix. Essa lição aí não dá para escapar dela, né? E a gente tem no varejo ainda, num dos P's lá, o P de processos, né? A gente tem que fazer as coisas acontecerem. Então, estou me lembrando aqui de um exemplo, pertinho, lá na Paulista, de uma loja que tem muita modernidade, muita personalização, não vou citar o nome aqui, mas ela tem uma das modinhas que ela aderiu, foi aquela modinha do provador, no qual você pode chamar o atendente, pode fazer venda cruzada dentro do provador, uma coisa muito bacana, que já apareceu há um bom tempo na NRF, agora teve uma outra loja que chama Reformation, que voltou com essa ideia, mas nas duas lojas, na do Brasil, não tem uma santa vez que o negócio está funcionando, não tem uma santa vez que a tela está ligada e que eu posso escanear um produto, ele aparece na tela, eu posso chamar outro. Lá nos Estados Unidos também inventaram a mesma coisa com o social da Reformation, uma pessoa que estava no nosso grupo resolveu experimentar, vamos aqui testar o tal seguindo o posicionamento de modernidade e tal. Ela foi, experimentou, conseguiu fazer o pedido, mas demorou 20 minutos para a roupa chegar no provador. Então, é mais fácil, né, que tenha o velho e bom atendente trazendo um cabide para você do que essas coisas todas que, no final, retomando, destroem o posicionamento das duas marcas. Elas querem ser modernas, personalizadas, entregar coisas para os consumidores na base do 1 a 1 e não conseguem fazer bem, tanto a americana como a brasileira, como exemplo. É o cuidado que tem que ter na hora que você define qual é a solução, a inovação que você vai implementar, né? Você acaba, tem que pensar assim, tá, e se não funcionar, né, vira um tiro no pé, né? Um ponto que eu queria até aproveitar e comentar, e eu percebo isso, a gente percebe isso muito, é a onda de atacarejo que a gente vem tendo no Brasil nos últimos anos. Então, todo mundo, né, acabou entrando no negócio, só que muita gente entrou do modelo errado, né? Então, muitas empresas acabaram lá, tira a gôndola, coloca lá uma meia dúzia de porta-pallet e fala que é um atacarejo, né? E aí a conta acaba chegando em algum momento, né? Porque todo mundo acabou, todo mundo não, mas assim, muitos acabaram perdendo ou nem perceberam que a premissa básica de um atacarejo é custo baixo, né? E repassar todo o ganho de eficiência em preço.
E muita gente acabou não fazendo isso, entrando no modelo do jeito errado e acaba não entregando o preço que o cliente está esperando. Porque o cliente, quando ele vai numa loja gourmet, ele vai com uma expectativa alta de serviço e aí a loja está voltada para a expectativa dele, né? Quando ele vai no atacarejo, a única expectativa que o cliente, que ele não quer se frustrar, ou pelo menos se tiver que escolher uma, é o preço, né? Claro que ele quer encontrar o produto, mas ele quer encontrar o preço. E se o produto que ele quer não tem e tiver um item concorrente, tá tudo certo, né? Só que quando muitos acabam entrando no modelo do jeito errado, não atende essa premissa do modelo e acaba frustrando, né? E a frustração não acontece só no cliente A, ele acontece em todas as classes do cliente quando o negócio não está voltado para aquilo que é a expectativa do cliente. Isso se conecta muito com o que o Juarez falou, né, Juarez, sobre aquela questão da chance. O cliente te dá uma chance de visitar a sua loja presencialmente, como no caso do atacarejo, por exemplo. Você frustrou a primeira expectativa dele, a probabilidade dele não voltar é gigantesca. Com certeza. E nesse exemplo também que o Alexandre deu, fica claro aquele exemplo que eu comentei aqui da falta de planejamento, né, Alexandre? O cara tem lá um supermercado, aí coloca lá, tira as gôndolas, coloca lá alguns pallets lá e já acha que virou atacarejo, sendo que isso aí a gente sempre comenta, né? Essas coisas que a gente vê em loja, na verdade, é a ponta do iceberg. O que está debaixo d'água é o que é mais importante. Então, numa operação dessa, muito mais a negociação que você tem com fornecedores, o mix ideal que você tem que ter, o trabalho de não gerar ruptura num negócio desse super importante, a ciência que cada vez hoje exige mais conhecimento, haja vista a quantidade de SKUs em cada loja, da precificação. Então, por isso que, mais uma vez, falando de inteligência artificial, é uma baita ferramenta para ajudar com tudo isso, né? Para você conseguir fazer medição de calor de loja, entender como é que é o fluxo na loja, como é que você reorganiza os corredores e o planograma da loja visando atender cada vez melhor aquele fluxo. Então, assim, está tudo à disposição, mas tem que ser tudo acessado com bastante racionalidade para você também não gerar experiências até negativas, como já foi dito aqui para o consumidor, coisas que de fato também agreguem algum tipo de valor, seja ele de ganho de margem, ou seja ele de experiência para o cliente, e não abraçar só modismos por modismos, né? E fazer isso sem planejamento. O resultado é catastrófico. Então, utiliza com o pé no chão, utilizando com bastante racionalidade e clareza do que o seu consumidor de fato busca no seu negócio. É que nem entrar na piscina gelada, né? Você vai colocando um pezinho, vai colocando outro, aí quando você sente firmeza, você se joga, né? É isso aí. O exemplo de vocês dois me lembrou uma teoria que a gente tem aí que chama acordeão do varejo, né? Imagina um acordeão fechadinho assim, que é o atacarejo original, que nasceu econômico, pé de boi, né? E tem lá as prateleiras, os pallets bem altos, o consumidor tem que andar que nem um desgraçado para fazer a compra, mas o preço entrega preço. Aí alguém fala, por que a gente não bota um açougue? Por que a gente não bota uma padaria? Por que a gente não coloca tapete vermelho? Por que a gente não melhora a iluminação? Aí o negócio do acordeão abriu, já não é mais atacarejo, né? Então, peraí, esse cara não está funcionando. Quando funcionava era um acordeão fechado, não um acordeão aberto. E, de novo, o posicionamento vai para o espaço e não tem jeito de fechar a conta, né, Alexandre? Não tem como. E aí aquele negócio, né, Maurício, talvez você vai concordar comigo, mas a gente gosta de falar na empresa assim, quem tem que falar bem de nós é o cliente, não o departamento de marketing, né? E aí quando faz isso que você falou, aí é o marketing que tem que falar, porque o cliente não vai falar. E nesse seu exemplo, né, Maurício, quando o cara acorda, ele descobre que ele voltou a ser supermercado, né? Ele vai agregando tanta coisa no atacarejo que quando ele vê, ele voltou para a base de novo. Opa, não é que eu voltei a ser supermercado e premium ainda por cima, né? Só que com porta-pallet. Com porta-pallet e ainda com a tentativa de vender alguns produtos mais baratos. Aí ele opera sem margem, com despesa operacional de supermercado, e a gente até conversava ainda há pouco, uma série de histórias aí de insucesso, principalmente com esse modelo de atacarejo, é por conta dessa acordeão aí, essa música aí que o Maurício contou aí pra gente.
Alguém vai chegar um dia e vai falar, essas prateleiras estão muito altas, gente, vamos tirar esses pallets aí, eu conheço um negócio que chama gôndola. E ainda vai vender, aí vai ser a derrocada. e ainda vai vender consultoria, né, Maurício? O cara ainda vai chegar lá, fazer isso e ainda vai vender consultoria. É verdade, são as transformações e o dinamismo do varejo. Eu achei muito legal que a gente falou muito sobre planejamento, sobre organização, sobre números, sobre EBITDA e tudo mais. E assim, nós estamos hoje falando na Associação Catarinense de Supermercados. Nós trabalhamos com diferentes portes, com diferentes tamanhos, desde o pequeno mercado de uma loja até grandes redes como o Grupo Coque. Temos nosso representante aqui hoje, o Alexandre Quadros. E aí, uma pergunta aos nossos especialistas. Planejamento, organização é uma característica de empresas grandes? Bom, eu diria que não, né? Acho que independente do nível de profundidade do planejamento que se quer fazer, mas seja qual for o tamanho da empresa, e eu sempre falo o seguinte, que planejamento estratégico serve para uma empresa grande, pequena, média, e serve para a gente, uma pessoa física, né? Planejamento estratégico basicamente é o quê? É eu definir onde eu estou, que é o ponto A, e para onde que eu quero ir, que é o ponto B. E aí eu tenho que entender o tamanho dessa distância, como é que vai ser a estrada, se eu tenho todas as ferramentas que eu preciso para chegar até lá, se eu não tenho, o tempo que eu preciso para adquiri-las, eu tenho que repensar o prazo ou não, né? E aí, Otávio, tua pergunta eu achei bem bacana pelo seguinte, bom, lá na empresa, a gente acaba, há muito tempo a gente faz e a gente leva muito a sério essa questão de planejamento estratégico, né? É algo que para nós lá é sempre muito forte isso, muito vivo. Você já deve ter ouvido o nosso presidente falar muitas vezes sobre isso, né? Várias vezes, realmente. E a gente acabou virando a chave, digamos assim, para isso há uns 6, 7 anos atrás. E a gente sempre percebeu muito valor, porque muita coisa que a gente escreve, define e cria essa ponte, digamos assim, acaba acontecendo, porque acaba dando direcionamento muito claro para todo o time, para onde que a empresa quer chegar, né? Mas aí, pensando assim, e aquela empresa que não tem a estrutura, né? Não tem o recurso para fazer isso, assim, é muito simples. Se você não tem toda a estrutura necessária agora, mas faça pelo menos uma projeção. Se não for de 5 anos, faz de 4. Se não for de 4, faz de 2. Que seja de 1 ano, então, mas faça uma projeção simples. Onde você está, onde você quer chegar, o que você precisa melhorar. Quando você tem uma visão um pouco mais de longo prazo, você consegue se antecipar algumas coisas, né? Do que você só viver e deixa o mês passar e vamos ver final do mês o que dá, né? E quando você tem esse planejamento mínimo de médio prazo, vamos dizer assim, 2 anos, 3 anos, que seja, vai dando essa clareza do que você precisa fazer, né? E aí eu volto um pouco no ponto que eu comentei no início, que é essa clareza vai fazer com que você consiga se antecipar às necessidades de buscar um profissional, de buscar uma ajuda, de contratar uma consultoria, de contratar, às vezes, um sistema, uma solução, para ajudar a chegar mais rápido naquele ponto que você quer, né? Então, respondendo a tua pergunta, né, o planejamento estratégico ele cabe para qualquer empresa de qualquer porte, inclusive para pessoa, né, para pessoa física, né? Eu trabalho bastante na minha empresa com planejamento estratégico, tá? E eu, quando me fazem essa pergunta, eu até já fiz algumas palestras até com esse tema, né? Planejamento estratégico é coisa de empresa grande ou é coisa de empresa pequena? O que eu sempre respondo é o seguinte: eu também tenho dúvida, será que não é uma coisa que é de empresa pequena, que ao fazer o planejamento estratégico, hoje são essas empresas grandes que a gente está aqui referenciando, né? Se você observar, eu pelo menos não conheço bons cases aí de empresas que nasceram no passado aí recente e conseguiram um crescimento vertiginoso sem ter um bom planejamento estratégico, né? Então, assim, não é coisa de empresa grande, não, toda empresa, como o Alexandre colocou, com um grau diferente de profundidade e de complexidade. Se partir desse princípio básico, que eu concordo plenamente com ele, onde estou, onde quero chegar, e aí você tem só que relacionar. O que eu vou precisar nessa jornada? Em termos de pessoas, processos, tecnologias e recurso. Então, a partir do momento que eu determino isso e dou uma direção,
eu vou conseguir fazer isso de uma maneira muito mais otimizada, mais rápido, e com certeza os resultados vão ser muito melhores. E a gente tem que parar e tem que entender que planejamento estratégico, eu brinco, não é para acertar o olho do mosquito, né? Fala, pô, você tem que ter bola de cristal, você não sabe no Brasil o que vai acontecer o ano que vem, como é que você vai fazer um planejamento de 5 anos? Mas você tem que ter a direção. O que não pode é a gente fazer um planejamento esse ano e falar que nós estamos indo para o norte, e chegar o ano que vem e a gente chegar e fazer uma reunião de conselho de diretoria e falar, não é norte, mas não é sul. Aí, ou seja, o planejamento com certeza foi feito errado. Agora, é totalmente possível, factível e adequado que a gente fale, vamos para o norte, mas aí por conta de uma série de coisas, por exemplo, que podem acontecer esse ano, eu posso chegar numa revisão em novembro, quando vai se fazer o orçamento do ano seguinte, falar, olha pessoal, é norte, mas é 5 graus à direita. Porque teve algo aqui que nós não contemplamos no nosso cenário, aconteceu, tem que fazer um pequeno ajuste. Mas você está indo para o norte. O que você vai variar desses recursos aqui que eu falei de pessoas, processo, tecnologia e recurso financeiro é muito pouco. Então, é com isso que você realmente consegue um crescimento consistente, mitigando riscos, porque muitas vezes também as empresas se lançam num projeto de crescimento arrojado, sem esse planejamento, além de não crescer, destrói valor, perde inclusive o que tinha, e a gente vê muita empresa fechando inclusive por conta disso, ainda mais num país que tem um custo de capital tão alto como o nosso, e com a dificuldade até mesmo de você obter esse capital, que hoje em dia você tem as duas coisas, né? Após o que aconteceu, principalmente no varejo, aí nos últimos períodos, você começou a verificar uma aversão a risco por parte de entidades financeiras. Então, além de um dinheiro caro, é um dinheiro difícil de se obter. Então, você tem que fazer, mais um motivo para quem nos escuta, repensar, quem faz coisas sem planejamento, repense. Porque à medida que você vai ficando grande, inclusive, uma trombada, quando você é pequeno, às vezes você consegue resolver com cheque especial. Uma trombada de uma empresa, quando ela sai de pequena para média, você não consegue resolver se você não tiver um fluxo financeiro e não tiver corrida atrás antes desse capital para conseguir resolver seu problema de caixa. E, para finalizar, empresa não quebra por resultado econômico, empresa quebra por caixa. A quantidade de empresa que a gente vê aí, ano após ano, apresentando resultado negativo e tá, ao invés até de quebrando, está até crescendo, investindo e conseguindo ainda novos apoiadores financeiros. Por quê? Porque tem estratégia, conseguem vender resultado futuro através de quê? De um bom business plan. Então, são N vantagens que planejamento traz para o negócio. Eu acho super importante a gente colocar o máximo de atenção nesse item. E só para complementar, antes do Maurício fazer a parte dele, mas eu sempre comento o seguinte, que quem não gasta tempo para planejar o futuro do seu negócio, vai gastar tempo com o gerente do banco depois. Excelente exemplo. Maurício, por favor. Não, eu só acrescentaria um elemento importante, acho que vocês falaram tudo com relação a planejamento, mas eu acho que o varejo tem uma falhazinha que é a medição, né? A mensuração dos resultados, não do resultado do plano como um todo, mas das pequenas ações que eventualmente estarão propostas no plano. É uma carência muito grande, a gente poderia fazer muito mais experimentos, testar muito mais ideias, né? O varejo tem a facilidade dos dados, tem a facilidade de fazer as transformações. Acho que o único recado que eu acrescentaria à fala deles anterior é que a gente pode medir mais, a gente pode fazer muito mais mensuração de ações, de ideias, de projetos, de tecnologias, né? Para exatamente ver como o cliente vê isso, quanto é que isso atrai de resultados financeiros ou não, resultados de imagem. Eu acho que o varejo pode fazer mais pesquisa, é isso que eu quero dizer, para fechar esse ciclo e colher informações mais cientificamente, se é assim que eu posso classificar. O que a indústria já faz muito melhor do que o varejo, né? Exato, uma indústria... formação mais engenheiro que tem lá, né? Exatamente, a indústria ela engenheiro gasta... lá na indústria e no varejo nem tanto. Exato, então essa mentalidade científica, para usar a linguagem aí dos professores, é o que falta bastante no varejo brasileiro, eu diria. Isso mesmo, Alexandre? É exatamente o que ele falou, né? A indústria acaba conhecendo muitas vezes o nosso cliente melhor do que nós mesmos varejistas, porque a indústria investe muita grana para ouvir o cliente, escutar a tendência, né? Para definir o produto, né? E então, concordo que hoje existe muita informação e muita informação não utilizada, né? Ou subutilizada.
porque ainda a nossa cabeça de varejista não é ainda uma cultura voltada a dados. A gente ainda tem essa jornada ainda de aprendizado para cumprir ainda. Né? E tanta verdade que a indústria se dedica mais a esse tema dos dados do que os varejistas, é que o Retail Media nada mais é um exemplo perfeito disso. Ou seja, é você pegar um fluxo que é do varejista, que muitas vezes ele estava sendo subutilizado, a indústria enxergou nisso um potencial, falou, opa, eu não só quero demonstrar a minha marca para esse seu fluxo, mas eu quero principalmente saber o que esse seu cliente busca quando vai na sua loja, seja ela física, seja ela uma loja virtual, ou seja, ele está ali não só comprando mídia, ele está ali também comprando informação, né, que são dados ali que são gerados, que ele vai através do próprio varejista, e se o varejista não tiver essa tecnologia, ele próprio vai garimpar esses dados e transformar esses dados em informação para que seja tomado decisões e ações em cima dessas novas informações. Eu acho que, só complementando um pouquinho, isso explica muito o crescimento do famoso DTC, né, Direct to Consumer, tem um monte de marcas na indústria e começaram a fazer lojas próprias, não talvez como uma alternativa para bater o varejo, porque tem muito mais pontos de venda no varejo tradicional que nas lojas deles, né? Mas para conhecer o consumidor, para coletar dados, saber a reação dos consumidores aos produtos, e é um exemplo atrás do outro que tem acontecido, né? Nessa linha do DTC. É verdade, é um desafio para o varejo isso, né? Como é que isso é visto pelo varejo hoje em dia, né? A gente vê muitas iniciativas, né, de grandes indústrias fazendo isso que o Maurício comentou, né? Falando com o nosso cliente, atendendo ele de forma direta. Então, por isso que o varejo precisa estar à frente nessa conversa com o consumidor, né? O consumidor, quando ele quer adquirir um produto, ele tem que lembrar do varejista, ele não pode lembrar da indústria, né? Apesar que, né, é um movimento que eu vejo também que é sem volta isso, né? Aí ao longo do tempo vai ter que haver uma adaptação, né, um ajuste, digamos assim, como é que é o jogo que a indústria e o varejo vão combinar, né? Porque afinal de contas o produto da indústria vai continuar lá na loja do varejista, né? Então, e a gente vê essa demanda crescendo bastante, mas muito a indústria está crescendo nesse sentido em função desse buraco, digamos assim, que o varejo está deixando para a indústria atuar, né? Uma espécie de vácuo, né? Exatamente. Perfeito. Bom, retomando a nossa questão de NRF, eu soube que além aliás, nós comentamos, né, aliás, que além da NRF, além da convenção, além das programações da feira e tudo mais, nós tivemos visitas técnicas, né, lideradas aí pelo pessoal, pelo Juarez, pelo Maurício. Então, Maurício, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, sobre essas visitas a Wegmans, a Petco, a Crate and Barrel e tudo mais. Parece que tem alguns vídeos, algumas informações bem legais, bem dinâmicas, é isso mesmo? Se vocês autorizarem, eu posso até dividir com vocês aí 2 vídeos muito interessantes. Por uma questão de tempo, acho que eu mostraria o do Wegmans, que tem tudo a ver com vocês, e da Petco, também tem ligeiramente a ver com vocês, tem muito autosserviço. Perfeito, legal, pode compartilhar conosco. Na sequência aqui, o que vocês veem é a entrada da loja, uma loja que ela tem muita alimentação pronta, absurdamente importante é a área dedicada à alimentação pronta. E essa aqui na parte de baixo. Então, a gente tem o varejo tradicional, o supermercado tradicional na parte de baixo e toda essa parte aqui no piso térreo focada em alimentação. Para vocês terem uma ideia como isso é impressionante, vamos visitar a loja, vamos entrar na loja para vocês verem. Olha, a entrada da loja no térreo, muito marcada por alimentação pronta, é o que está aparecendo aqui. Então, vocês vão ver pizza, vão ver uma série de alimentos aí preparados para você levar para casa, esquentar lá. Ô Maurício, eu visitei essa loja também, fiquei com a impressão assim, que é um restaurante que também vende, que também tem gôndolas, né? Cara, impressionante, sensacional, né? A loja é incrível. E eles levam tão a sério isso que eles vão fazer um restaurante lá. Só que o restaurante não é para a gente comer essas coisas, não é uma mesinha estilo Whole Foods, né?
Eles vão fazer um restaurante que vai servir com garçom e tal, mas bem bacana. Olha as pizzas aí. E aí, Maurício, eu queria fazer uma justiça ao atendimento, né? Eu falei mal do atendimento lá. Se tem um lugar que o atendimento é fantástico, é nesse lugar. Se você pede uma informação para qualquer pessoa do atendimento, o cara faz questão de te levar até o produto, te explicar, de uma atenção realmente assim, no detalhe, né? Isso me impressionou. E não é à toa que os caras ganharam já há mais de 20 vezes na sequência o melhor lugar para trabalhar. Já são campeões do melhor lugar para trabalhar. Isso é já descendo um pouco, né? Sair daquela área cheia de alimentação pronta, que é um piso inteiro, muito self-checkout. Vamos descer para um supermercado um pouquinho mais normal, um pouquinho mais parecido com o que a gente conhece, né? E aí chega nessa área de FLV, bastante marcada. Aqui, falando de atendimento, vocês vão ver uma peixaria, e esse sujeito que atende a peixaria sabia tudo, contou a história da empresa, de onde o peixe vem 2 vezes do Japão, de avião, por semana. Então tem uns peixes muito diferentes, como esse que vai aparecer aqui agora. Olha que bicho esquisito, parece uma flauta. E aí começa o passeio pelas outras seções da loja. Aí parece mais com um supermercado tradicional desses com muito serviço, né? Lembrando para quem está nos acompanhando com áudio, nossa oportunidade lá no YouTube, nos nossos outros canais em vídeo, vai conseguir acompanhar um pouquinho aí do vídeo. Mas é interessante ver que como o próprio Alexandre falou, é uma loja, é um restaurante que também é supermercado, né, praticamente. Adorei esse... E a coisa que nessa linha que o Alexandre comentou, o que vocês estão vendo aqui nessa foto é tudo que tem de produtos de limpeza nessa loja. Todos os produtos de limpeza oferecidos estão aí nessa foto. Estamos falando de 2, 3 gôndolas ali, né? Mais ou menos. A foto eu fiz questão de colocar numa foto só tudo o que tinha de produto de limpeza na loja. E aí, finalmente, uma coisa que me chamou muito a atenção é isso que aparece aqui, que é essa integração do online com o offline. Então, uma área para pick-up de mercadorias do e-commerce muito grande, como vocês podem ver aqui, tem acho que 5 caixas, né, para os funcionários fecharem as compras do online, e você vê muitos desses daqui da direita fazendo as compras para os consumidores, separando as mercadorias, na realidade, pick-up de mercadorias para o consumidor online. Então, acho que essa é uma coisa muito legal que a gente pode ilustrar, dessa integração do online com o offline aparecendo com força nas lojas físicas e uma loja muito experiencial como essa, né? Esse é um ponto. O e-commerce é um negócio que é muito forte, né? Nova York é impressionante, né? Teve uma loja também do Whole Food que eu estive visitando, e aí eu acabei fazendo uma filmagem lá da área da separação de mercadoria e tal, aí o segurança depois acabou pedindo para parar de filmar e tal, mas assim, era um momento que a loja, cliente externo, sei lá, tinha pouca gente, mas a quantidade de separadores na loja era impressionante. E outra coisa que chama muita atenção é a velocidade da separação, né? Então você vê que quem está separando está com uma automação de separação muito inteligente, o produto endereçado, a separação segue uma roteirização lógica de separação, tudo muito bem pensado para ganho de produtividade. Então, e a gente que é varejista, né, olhar uma loja dessa do Eggmans, que essa aí é a loja que inaugurou agora faz pouco tempo, mas eles é um padrão deles, né? Eles têm essa pegada muito forte de alimentação, comida pronta. A gente sabe qual é o tamanho da complexidade de manter essa loja funcionando nesse padrão, né? Então, para fazer tecnicamente tudo que eles fazem e fazer a conta fechar com resultado, com atendimento, é um desafio gigantesco e realmente essa loja chamou muita atenção. E acho que a grande dúvida, né, será que eles conseguem vender tudo isso? Quanto é que tem de perda no final do dia, né? Esse é o dilema aí de todo mundo que mexe com esse tipo de alimentação pronta ou semi-pronta, né? Exagero ou não, eu escutei lá em Nova York que tem muito americano que é cliente fiel do Eggmans, quando ele tem que mudar de bairro ou de cidade, a primeira coisa que ele olha é se tem o Eggmans. Se não tiver, ele não muda. Porque vira
vira uma dependência, né? Porque o cara vai ali, toma café da manhã, volta ali, almoça, leva comida para casa, fica amigo dos funcionários, porque essa loja que o Maurício mostrou, eu visitei umas 3 vezes. Não, já tinha brother lá, já chegava lá, os caras já vinham conversar comigo, você voltou tal, e me recebia super bem. Esse ponto também que o Alexandre levantou, que eu acho um absurdo, né? Tem varejista americano que até hoje não deixa fotografar e filmar a loja. Isso é o fim do mundo. Entendeu? Não vejo o menor. O segredo, como eu disse, não está na ponta do iceberg, está atrás, lá no back-office, de como é que você faz aquilo ali funcionar bem. Ali sim, se você for lá no seu escritório e for discutir e pegar, tiver acesso à estratégia, aí sim pode ser um complicador. Mas na ponta, de forma alguma, né? Você está ali filmando, o cara chega e. Não é, mas você está filmando, os caras vêm, tiram foto com você, eles brincam com você, entram no meio da filmagem. Então, assim, se destaca, é uma operação leve. Essa informação que o Maurício trouxe faz toda a diferença, essa questão da forma como eles tratam os funcionários, por ser considerado um dos melhores lugares para se trabalhar nos Estados Unidos. A gente nota isso, né? Como eu falei do atendimento antes, que eu fico impressionado quando a gente é mal atendido. Eu acho que quando a gente entra numa loja como essa, a gente tem que fazer a justiça aqui e reconhecer, e não é à toa que dá tão certo, né? É verdade, e conecta diretamente com o que a gente falou desde o início deste episódio, que era você ir na loja porque você quer ir à loja, porque você se sente bem na loja, porque a sua experiência de compra, desde a entrada na loja, a fotografar dentro da loja, a comprar seus alimentos, enfim, ou até ir no pick-up lá, você simplesmente buscar os produtos que você comprou online, está te gerando uma experiência legal. Eu acho que quem não foi NRF precisa ir, né? Pelo menos uma vez a cada 2 anos, para ter um pouco dessas sensações, porque são coisas muito diferentes mesmo, que abrem a mente. Acho que esse é um ponto importante. E aí, Otávio, se você me permite, pegando o gancho nesse comentário do Maurício, o varejo hoje ele também é muito inspirado pelo que está acontecendo não só nos Estados Unidos, mas também na Ásia, principalmente a questão tecnológica, né? E aí tem agora uma grande novidade, que essa NRF, depois de mais de 100 anos, conforme você comentou aqui na abertura aqui, ela vai ter a primeira edição, depois de 100 anos, fora de Nova York. Isso vai acontecer em Singapura, em junho. Vai ser a primeira edição da NRF fora de Nova York. E eu vou ter o prazer de estar com o nosso professor Maurício aqui juntos lá. Tem uma grande parceira suas aqui, que é a Surama Jordi, né, que está organizando aí essa caravana aí para já visitar essa primeira NRF em Singapura, onde nós também vamos fazer visitas às lojas físicas, vamos fazer imersões, vai ter palestras lá com o Maurício, comigo, com a Surama. Então fica também aberto aí para vocês que coloque na agenda e quem sabe nos acompanhe aí já para essa primeira edição da NRF Singapura. Fantástico. E aí a gente já conectando com a palavra final, fala um pouquinho para nós sobre isso, Juarez. Se alguém quiser participar dessa missão, onde que acessa, como é que funciona? Ainda tem vagas disponíveis? Como é que está isso? A gente já tem cerca de 30 participantes confirmados. É um grupo que a gente também não pretende que seja tão grande, até para que a gente possa nos dedicarmos aí ao máximo para cada um dos participantes, fazer uma coisa realmente bem personalizada, que é uma característica até das imersões aí que a Surama faz. E para quem quiser saber mais, a gente vai estar divulgando isso nas nossas redes sociais, tanto eu e como o Maurício, e tem aí o site da suramajordi.com.br, que vai ter lá todo o descritivo do roteiro da viagem, quantos dias, a questão, vai estar tudo já providenciado, a questão das reservas dos hotéis. A gente vai ficar todo mundo junto para que de fato a gente consiga fazer uma imersão grande do conteúdo de varejo da Ásia e também amarrando isso com tudo isso que nós vimos na NRF e trazendo isso para o Brasil com uma visão muito grande também de aplicabilidade, porque não adianta nada a gente ver só mega tendências e não, como a gente vem falando aqui, não aplicar isso aqui no dia a dia dos negócios. Então, até com essa experiência aí nossa aí de anos de NRF, a gente agora vai ter essa primeira experiência da NRF na Ásia, e a gente está muito animado com isso, porque principalmente no momento que a tecnologia está despontando como um grande diferencial de varejo,
a gente sabe que o varejo asiático hoje é um varejo que, em vários aspectos, e principalmente nesse da tecnologia, está até superando o próprio varejo americano, está servindo de inspiração para os próprios americanos. Eles têm uma dificuldade grande de reconhecer isso, mas nós brasileiros podemos falar, né? Então, vamos lá e com certeza vai ser aí uma grande missão e vai ser nós vamos retornar de lá com a turma com bastante conteúdo aqui para tornar o nosso varejo brasileiro ainda melhor do que já é. Muito bom. Surama que Junte-se a nós. É isso aí. Surama, que é grande parceira da CATS já há muitos anos, nós já realizamos várias missões com ela, estamos retomando essa grande parceria de sucesso agora, com esse podcast aqui já em parceria com vocês, a gente fica muito feliz com essa participação. Então agora estamos nos direcionando para o final, nos encaminhando para o final deste episódio. Lembrando que essa é uma série, nós estamos agora empenhados em vários episódios sequenciais do nosso grande ACATS Podcast. Então, Juarez, para começar, na sua palavra final, um pouquinho das suas considerações finais e a NRF 2024 em uma palavra, por favor. A NRF 2024 é a aplicabilidade. Realmente saiu só de muita coisa mega, de grandes teorias. A gente teve ali no passado, só para fazer uma relação do que eu estou dizendo, a gente tem algumas coisas que surgem lá com uma força absurda que a gente volta, a gente que já tem essa experiência de muitas vezes, a gente faz um filtro muito grande, porque lá tem uma feira de tecnologia que boa parte do congresso, essa feira de tecnologia leva as palestras, então assim, tem uma influência direta e a gente precisa fazer esse filtro. Então é importante até que os varejistas, ao irem à NRF, que estejam com pessoas que possam ajudá-los a fazer essa leitura, né, do que realmente ali é uma mega tendência que não tem grande chance de vir a se tornar uma realidade e o que de fato tem essa força, né? Então esse ano foi inteligência artificial, que eu particularmente não tenho a menor dúvida, já foi aplicado e já trouxeram grandes resultados lá, e a gente vai ter logo também esses resultados aqui no Brasil. Por fim, falando realmente bastante aí de planejamento, e queria dizer para vocês o seguinte, que nessa área, não esperem aquela questão que eu falei do mínimo produto viável, tem que ter, desde que você tenha pelo menos esse mínimo produto viável, mete as caras e vai em frente. O feito é melhor do que o perfeito. E hoje, cada vez mais tempo, se você às vezes ficar esperando a condição perfeita para se jogar naquela área, quando você entrar, seu concorrente já entrou bem antes e já ganhou território e você ficou para trás. Então, reflitam sobre isso. Feito é melhor do que o perfeito. Time é tudo. Time é tudo. Muito bom, Alexandre. Então, NRF 2024 em uma palavra e suas considerações finais, por favor. Eu vou concordar com o Juarez, acho que é aplicabilidade, acho que é talvez racionalidade, né? A gente volta assim um pouco fora do ar quando a gente vai para lá, porque realmente tem muita inovação, tem muita... Na semana seguinte que a gente voltou da feira, tinha alguém lá na empresa vendendo alguma coisa, eu perguntei, tem inteligência artificial nesse negócio? Se não tiver, não vou comprar, porque agora a gente viu lá que é só inteligência artificial. Então, é uma enxurrada assim, de inovações, né, que a gente acaba percebendo, mas acho que a gente falou muita coisa aqui, né, eu defendo sempre esse ponto da racionalidade, né, olha tudo, analisa, vê e identifica o que disso resolve, quais dores que você tem, e o ideal é você identificar as dores primeiro e depois ir procurar, né? Defendo que não deve ser invertida a ordem, né? Mas tem muita inovação e muita coisa que até então era muito distante, era muito caro, era muito difícil, hoje está tudo muito mais fácil, mais barato. A gente já usa muita inteligência artificial no nosso dia a dia e a gente nem percebe, né? Mas muita coisa já está aí disponível no mercado e a tendência é que tudo isso acabe ficando cada vez mais barato, né? Pela quantidade de empresas que vão começar a utilizar, a própria solução vai ganhando escala e eficiência e vai ficando mais acessível, né? Então, não é só para grandes empresas que isso tudo estará disponível, isso vai estar disponível para todo mundo, né? O Juarez comentou um ponto interessante antes, quem
quem perceber isso logo e conseguir trazer para dentro e domesticar esse bicho e fazer ele funcionar, com certeza vai ter um diferencial muito grande em relação aos demais, né? Então, nós, como varejistas, a gente tem que estar atento a isso. Lá na empresa, a gente acaba com muita frequência discutindo, né? A gente voltou de lá com muitas conversas e reuniões marcadas com fornecedores que estavam lá, e a gente está discutindo até alguns projetos para tentar trazer inovações para ganho de produtividade interna ou para melhorar a experiência do cliente, né? Enfim, eu acho que é isso, né? Agradeço demais aí pela parceria, pela oportunidade, fico sempre à disposição da ACATS para novas oportunidades que surgirem. A gente agradece imensamente também, foi um episódio fantástico. Antes aí das considerações do Maurício, agradeço de fato a presença do Alexandre, do Juarez, que tem feito um trabalho conosco legal. O Alexandre, que já compôs a diretoria da CATS, quem sabe volta a participar dessa diretoria agora já novamente em solos catarinenses. Então, muito obrigado de fato. Maurício, suas considerações finais e sua palavra para a NRF 2024. Só complementando um pouco, né, que o pessoal já falou, não vou falar de inteligência artificial, mas acho que não é só da NRF 2024, uma coisa que eu aprendi sempre, NRF desde os 23 anos que eu fui, uma coisa muito forte é essa história do posicionamento, que eu já falei. Assim, as marcas que se destacaram, os casos que se destacaram, têm um posicionamento muito forte, eles contam uma história muito forte dos consumidores. Esse ano a gente destacou aqui o Eggmans, destacou, sei lá, a Petco, mas sempre é um show de posicionamento, independente do ano que a gente frequente. Nesse ano, especialmente, eu acho que a gente teve uma retomada da loja física, mas da experiência dentro da loja física nos mais diversos formatos, né? Quer seja através da mídia, quer seja através da interação com produtos, quer seja através do visual da loja, da linha de mercadorias. Então, a gente teve esse revival, digamos, da loja física com bastante força. Da experiência na loja física, se falou muito. E uma terceira coisa que me apareceu com bastante força, e vocês viram nesse último exemplo do Eggmans, é essa integração do online com o offline. A gente tem defendido isso já há um tempão, mas ele tem aparecido com mais força, né? Não deve haver barreiras entre o online e o offline. A transição tem que ser macia, né? Sem costuras, como os americanos falam. E a gente tem visto uma série de exemplos em que isso acontece de um jeito bem bacana lá, já começa a acontecer aqui também. E a mensagem realmente integrem online com offline, porque o consumidor, ele está integrado já, né? Ele está no TikTok, está nas redes sociais, e sabe da sua marca muito mais por essas fontes do que propriamente pela comunicação tradicional de massa. Acho que essa seria a minha mensagem, a minha visão para esse ano. Maurício, muitíssimo obrigado. Então, eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar bastante gente, tanto os que estiveram na NRF, para recapitular tudo isso, quanto os que não estiveram e que agora vão conseguir entender um pouquinho, sentir um pouquinho dessa energia que foi a NRF 2024 aqui, com os nossos grandes participantes desse episódio, Alexandre Quadros, ele que é diretor executivo do Grupo Coque, Juarez Leão, grande especialista, grande consultor, e Maurício Morgado, que também está aqui conosco, ele que é coordenador do Centro de Excelência em Varejo da Fundação Getúlio Vargas. Grandes parceiros da CATS, são sempre bem-vindos a retornar aqui conosco. Tenho certeza que teremos grandes oportunidades de novos episódios trazendo ainda mais conteúdo. Então, não se esqueçam, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, de nos acompanhar em todos os canais da CATS. A CATS está presente em todos os canais, Instagram, YouTube, Spotify, todos os canais divulgando o nosso podcast, que também pode ser assistido em formato de vídeo. Agradecemos a presença de todos os ouvintes, convidados, todos que estão conosco, nos acompanhando. Convidamos vocês a compartilhar seus feedbacks. Fala um pouquinho sobre o que vocês acharam desse episódio. Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta para os nossos especialistas? A gente pode organizar, quem sabe, fazer um novo episódio, trazendo quais foram as dúvidas sobre a nossa NRF 2024. E lembrando que esse não é o último episódio que fala da NRF. Teremos ainda o próximo episódio com a participação de Monique Pizzetti, ela que é CEO do Moniari Supermercados e membro do Conselho Diretor da CATS, e Jorge Nalfuco, ele que é professor e palestrante da HSM Educação Executiva e professor do MBA de Varejo da FIA. Quer mais conteúdo então? Curta e compartilhe. Para ficar por dentro de todas as novidades, siga a CATS
em todos os canais e plataformas de áudio. Então, mais uma vez, muito obrigado aos nossos especialistas, aos nossos convidados de hoje. Tenho certeza que o bate-papo foi fantástico. Para mim, foi uma grande experiência de aprendizado. Obrigado, Otávio. Valeu. Obrigado. Conte conosco.